Olá, povo de axé, minha família espiritual do podcast, tá todo mundo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alma de Poeta, esse podcast que foi criado para falar sobre espiritualidade, mediunidade, umbanda e também para compartilhar com vocês as poesias passadas por um querido preto velho. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista e hoje eu quero iniciar esse episódio agradecendo algumas pessoas que dedicaram o tempo delas para me mandar mensagens positivas, mensagens carinhosas, mensagens de incentivo. Vamos fazer o seguinte? Eu vou pedir para a Sofia e para o Dário lerem rapidamente algumas mensagens de agradecimento que o podcast recebeu nessas últimas semanas. Pode ser, Sofia? Ok, vamos lá. A Cristine Biasi, que mora na cidade de Videira, em Santa Catarina, escreveu o seguinte: faço parte da Umbanda há pouco tempo. Seus podcasts têm me ajudado muito com essa linda religião. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cristine. Seja muito bem-vinda à Umbanda. Que a sua caminhada espiritual seja de muita luz. Espero que você continue ouvindo e curtindo o podcast. A Maria Alzira, do Rio de Janeiro, escreveu assim: descobri você faz pouco tempo e amei seu podcast. Eu fiz uma maratona para acompanhar tudo. Porém, percebo que faz um tempo que você disponibilizou seu último podcast. Você não vai parar, né? Abraço. Não vou parar não, viu, Maria Alzira? Fica tranquila. Nos últimos meses, por causa da correria da vida, eu fiquei um tempinho sem gravar nada, mas o podcast continua firme e forte, tá? Que legal que você já maratonou todos os episódios. Eu fico muito grato pelo seu carinho, minha irmã. A Camila Alves, que também é do Rio de Janeiro, entrou em contato e escreveu a seguinte mensagem: oi, Evandro, bom dia. Tudo bem? Olha, eu não tô ouvindo seu podcast, eu tô engolindo ele, de tão bom que é. E estou aprendendo com você. Agradeço muito. Eu tô começando minha caminhada junto à Umbanda, e como tá sendo esclarecedor escutar você. Eu adoro sua risada. Por enquanto é isso, logo eu volto com alguma dúvida. Abraços. Oi, Camila! Nossa, obrigado! Eu dei muita risada quando você disse que está engolindo o podcast. Que legal! E eu agradeço muito pelo seu carinho. Você que também está começando essa jornada linda dentro da Umbanda, eu fico muito feliz que os assuntos do podcast estejam sendo esclarecedores para você. E com relação à minha risada, esse é um caso à parte, viu, Camila? Muita gente já escreveu para mim tirando sarro da minha risada, mas fazer o quê, né? Esse é o meu jeito de rir. Um grande abraço, Camila. Fica com Deus. A Patrícia Marcondes, da cidade de Presidente Prudente, escreveu o seguinte: bom dia. Evandro, cadê você, meu irmão? Sentimos a sua falta. Grande abraço. Um grande abraço para você também, Patrícia. Eu tô por aqui. Talvez não tão presente e não tão frequente quanto eu gostaria com o podcast, mas com a graça do nosso Pai Olorum, eu continuo firme aqui nos episódios. Obrigado pelo carinho. Agora é a minha vez de falar. O Sérgio Azeredo, que também mora no Rio de Janeiro, escreveu o seguinte: bom dia. Meu nome é Sérgio, tenho 69 anos e, por incrível que possa parecer, só este ano em agosto comecei a desenvolver minha mediunidade, que eu sempre achei não ter. Com um jogo de cartas, descobri sobre meus orixás e alguns guias, entre eles Maria Mulambo. Interessante é que, buscando por artificiais, achei o senhor e seu podcast. Fiquei maravilhado com a história de Maria Mulambo ao ponto de ir às lágrimas. O relato sobre o amor tem muito a ver com a minha vida e do meu companheiro. Obrigado por suas palavras. Oi, Sérgio! Que alegria em receber a sua mensagem, meu irmão. Então quer dizer que você também é do Rio de Janeiro? Aliás, o pessoal do Rio em peso ouvindo o podcast, né? Que maravilha! Para você ver, né, Sérgio, que o desenvolvimento da mediunidade não tem idade. Às vezes a mediunidade eclode quando ainda somos criança, às vezes ela aparece na adolescência, na fase adulta, às vezes na meia-idade. É assim mesmo. A mediunidade vem no tempo que ela tem que vir. A mediunidade acontece no tempo de Deus. E você disse que se emocionou ouvindo a história da Maria Mulambo, né? Realmente, a história de vida dela é muito impactante, né? Mas que legal, meu irmão. Espero que você continue acompanhando e gostando dos assuntos tratados no podcast. Um grande abraço para você e um grande abraço para o seu companheiro também.
Agora uma mensagem da Luísa Lourenço, que também mora na cidade do Rio de Janeiro. A Luísa escreveu dizendo o seguinte: Olá, estou adorando escutar o seu podcast. Gostaria de saber aonde você escuta esses pontos tão lindos que você coloca nos episódios. Desde já agradeço. Oi, Luísa! Obrigado por entrar em contato. Olha, os pontos que eu compartilho no podcast, geralmente eu tiro tudo do YouTube ou do Spotify. Tem um pessoal que até já pediu para eu criar uma playlist com esses pontos para colocar no site, mas ainda eu não tive tempo de fazer isso. Esse é mais um projeto que eu tenho para o ano novo, né? Mais um projeto que eu tenho para o Alma de Poeta. Mas dá uma pesquisadinha lá no YouTube e no Spotify que você vai ver que tem muito ponto legal para ouvir. Agora eu vou ler a mensagem do Gabriel Sampaio, que mora em São Gonçalo, no Rio. O Gabriel escreveu o seguinte: Olá, meu caro amigo. Acredito ter essa liberdade de tratamento, pois já escutei tanto seu podcast que sinto que lhe conheço de longa data. Seus ensinamentos foram de grande importância para a casa umbandista que frequento. Todo o valioso conteúdo que disponibilizou confortou-me diversas vezes em períodos turbulentos dentro dessa religião tão mística que é a Umbanda. A Casa Espírita Caboclo Arranca Toco agradece muito por você existir com essa nobre missão, que é a luz do conhecimento. Oi, Gabriel, meu amigo! Claro que você pode me chamar assim. Apesar da gente não se conhecer pessoalmente, você tem toda a liberdade para me chamar do jeito que você quiser. E eu me sinto honrado com esse tratamento, viu? Porque a palavra amigo, para mim, tem um significado muito grande. E que legal que os assuntos tratados no podcast tenham ajudado você no terreiro onde você trabalha, a Casa Espírita Caboclo Arranca Toco. Deve ser uma casa de muita luz e de muito axé. Eu ficaria muito feliz de um dia poder conhecer o trabalho que vocês fazem aí. Deve ser um trabalho muito lindo. Um grande abraço, Gabriel, meu irmão de fé, muita luz na tua caminhada. Bom, gente, ainda tem muita mensagem para ler desse pessoal maravilhoso que nos acompanha, mas vamos deixar para ler mais mensagens nos próximos episódios, né? Senão a gente só vai ficar fazendo isso hoje. E apesar de ser muito legal ficar lendo os feedbacks que vocês dão, eu acho bacana também a gente passar um pouco de conteúdo, né? E sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje eu quero contar uma história para vocês de como os guias de Umbanda atuam em nossas vidas, muitas vezes de maneira, assim, meio inusitada, sabe? Eu vou contar para vocês a história do Jonas. O Jonas, de um tempo para cá, ele começou a ter pesadelos. Quase todas as noites, quando ele conseguia dormir, ele tinha o mesmo sonho. E era um sonho que deixava ele muito assustado, porque era um sonho muito real, sabe? O Jonas sonhava que ele estava num avião e ele não sabia se era uma viagem de férias ou uma viagem de negócios. No sonho que ele tinha quase todas as noites, ele simplesmente estava dentro de um avião. E de repente, o avião começava a despencar bruscamente e ele sentia aquele frio na barriga, sabe? Só que no exato momento em que faltavam poucos metros para o avião bater contra uma montanha, o Jonas acordava suando, acordava assustado. Daí ele conferia se estava tudo certo, se ele estava acordado, se tinha sido realmente um sonho, se estava tudo bem com ele. Tamanha era a realidade daquele sonho maldito que se repetia e não deixava ele descansar. E sabe o que era engraçado? Quando Jonas estava tendo aquele pesadelo, ele não conseguia identificar nenhum outro passageiro dentro do avião, exceto duas pessoas que pareciam ser tripulantes daquela aeronave. Era um homem alto, magro, e uma mulher musculosa, forte. O Jonas lembrava dessas duas pessoas porque tanto a mulher quanto o homem tentavam falar alguma coisa para ele, mas ele ficava num estado de desespero tão grande que ele não conseguia entender ou ele não conseguia ouvir o que o homem e a mulher estavam tentando falar para ele. Meu, o avião está caindo, eu vou morrer, façam alguma coisa. E o Jonas chorava e gritava desesperado, rezando para Oxalá, rezando para Xangô, pedindo ajuda para Ogum, para todos os orixás que ele lembrava, mas nada. O pesadelo acabava sempre com ele acordando assustado antes do avião bater na montanha. Como vocês repararam nessa história, o Jonas era um bandista. Só pode ser, né? Ou de Umbanda ou de Candomblé para ficar pedindo ajuda para os orixás.
Na verdade, o Jonas, além de um bandista, ele era médium trabalhador de um terreiro. Já devia fazer mais ou menos uns 10 anos que ele exercia as atividades mediúnicas naquela casa. Só que o Jonas estava um pouco descontente com algumas coisas que estavam acontecendo com ele, com algumas dúvidas que ele tinha e que não conseguia encontrar respostas. Não que ele não tentasse conversar com o dirigente da casa, ele tentava. Na verdade, ele tentou várias vezes conversar com o pai de santo a respeito daqueles assuntos que estavam incomodando ele, mas ele não recebeu explicações satisfatórias. A resposta que o pai de santo dava para ele era sempre a mesma. E essa resposta não acalmava a mente do Jonas. Daí as coisas foram se acumulando, né? Eram aqueles sonhos recorrentes que não deixavam ele dormir direito, eram as dúvidas dos trabalhos no terreiro que deixavam a sua mente angustiada. O Jonas não conseguia mais dormir direito, ele acordava no meio da noite por causa dos pesadelos, isso quando ele não ficava a noite toda em claro. E esse desequilíbrio todo começou a deixar ele exausto. Esse desequilíbrio começou a surtir reflexo no dia a dia da vida do Jonas. Ele estava ficando cada vez mais cansado. Ele já não tinha mais paciência com ninguém, toda aquela situação estava mexendo muito com a estrutura nervosa do Jonas. E isso ficava evidente principalmente no comportamento dele com as pessoas. A esposa começou a reclamar do comportamento do Jonas, os filhos começaram a reclamar do comportamento dele, os colegas do trabalho, até mesmo o chefe começou a reclamar das atitudes que o Jonas estava tendo no ambiente de trabalho. Nem ele mesmo estava se suportando mais. Ele estava à beira de um colapso nervoso e ele sabia que precisava tomar uma atitude urgente para mudar aquela situação. Daí um dia, não aguentando mais, o Jonas criou coragem e chamou a esposa para conversar. E eles conversaram bastante, ele contou para ela todas as inquietações que estavam afligindo ele, contou sobre os pesadelos que não deixavam ele dormir, contou sobre a insatisfação que ele estava tendo no terreiro. Enfim, o Jonas abriu o jogo e desabafou com a esposa. E olha só como é bom, né? Como é bom nessas horas a gente ter alguém que nos apoie, não é verdade? A esposa ouviu ele com todo o carinho do mundo e disse que podia contar com ela para o que ele precisasse. E sabe o que aconteceu? Os dois decidiram fazer uma coisa. Eles combinaram de ir conhecer uma outra casa, uma casa simples de umbanda que eles ouviram falar um tempo atrás, e que eles achavam que talvez pudesse receber algum aconselhamento, sei lá, para ajudar nesse problema que eles estavam passando. Daí, os dois se informaram direitinho, os dias que tinha trabalho de atendimento ao público naquele terreiro, se programaram e foram lá no dia da gira. Era uma dessas tantas casas de umbanda que tem por aí, por esse Brasil afora, e que trabalhavam para fazer o bem, aliviando as dores com o auxílio da espiritualidade que trabalha em nome do nosso Pai Olorum. Quando eles entraram na casa, eles repararam que o lugar era pequeno, simples, humilde. As paredes eram bem branquinhas, nem parecia um terreiro de umbanda. Só que apesar de simples, era um ambiente muito limpo. E dentro tinha muita planta, tinha muita flor. Era realmente um ambiente muito agradável. Daí eles esperaram um tempo, até os trabalhos serem iniciados, e logo em seguida, o Jonas foi encaminhado para uma senhorinha de cabelo branco que estava toda curvada, sentada num banquinho de madeira e pitando um cachimbo. Daí o Jonas, muito respeitoso, né? Ele se aproximou da senhora, sentou na sua frente e perguntou qual era a entidade que estava se manifestando. E a entidade questionada disse que era conhecida naquela casa pelo nome de Mãe Preta. E logo em seguida, ela já emendou dizendo o seguinte: "Ô, meu filho, o que um filho de Oxóssi faz por essas bandas tão longe do terreiro onde trabalha?" E o Jonas, que nunca tinha visto aquela mulher na vida, que não sabia nem quem ela era, ficou surpreso que a entidade sabia até que ele era trabalhador de um outro terreiro e começou a chorar. Mas foi aquele choro intenso, sabe? Ele desmoronou na frente da Mãe Preta. E depois de ter chorado, de ter aberto o coração para ela, ele contou o motivo dele estar ali naquela casa conversando com ela. Daí o Jonas desabafou com aquele espírito tão bondoso que estava conversando com ele. Disse que realmente ele era trabalhador de uma casa de umbanda, mas lá no terreiro onde ele exercia as atividades mediúnicas, ele não encontrava explicações para as angústias que ele estava sentindo. E ele disse que já tinha perguntado várias vezes para o pai de santo
mas as respostas não o satisfaziam. Daí ele disse para a Mãe Preta assim: Mãe, eu tô tão abalado que eu já pensei até em largar tudo e deixar essa vida espiritual de lado. Porque se eu continuar assim, eu acho que eu vou ficar cada vez pior. E o Jonas falou para ela inclusive dos sonhos que o atormentavam e das noites mal dormidas, para as quais ele não encontrava nenhuma explicação. E a Mãe Preta, com toda a simplicidade típica dos espíritos iluminados, perguntou para ele assim: Meu filho, afinal de contas, o que te provoca tanta angústia? E o Jonas respondeu: Ah, mãe, como a senhora bem sabe, eu faço um trabalho mediúnico naquela outra casa, só que o problema é que eu lembro praticamente de tudo o que acontece durante a gira e durante a incorporação. Eu lembro dos aconselhamentos, eu lembro das pessoas, eu lembro das entidades que deram atendimento. Só que quando eu falo isso para o pai de santo lá da casa, ele diz que no terreiro dele, toda a mediunidade é inconsciente e ele fala simplesmente que eu não devo tocar nesse assunto, que essa é uma norma da casa, só que essa dúvida tá me consumindo, essa dúvida tá me deixando maluco, tá me deixando muito mal, porque eu acho que eu não devo ter mediunidade coisa nenhuma, é tudo coisa da minha cabeça, é tudo uma enganação da minha parte. Eu acho que tudo que eu tô falando ou tudo que eu tô fazendo é puro animismo da minha parte e eu não quero ficar enganando as pessoas. Por isso, eu preciso de ajuda, mãe. Eu preciso de uma ajuda urgente. E a Mãe Preta, com toda a sabedoria e simplicidade dos humildes, explicou rapidamente para o Jonas que aqueles sonhos recorrentes que ele estava tendo era porque as entidades que cuidavam dele estavam fazendo um desdobramento astral semiconsciente na tentativa de chamar a atenção dele para a necessidade de estudar, de ler, de pesquisar, de buscar conhecimento para as dúvidas sobre a mediunidade que tanto o atormentavam. A Mãe Preta bateu muito na tecla para que o Jonas começasse a fazer leituras, muitas leituras de livros espiritualistas, e que, se ele pudesse, que também começasse a frequentar as palestras de estudo que aconteciam na casa e que eram abertas ao público. E quem sabe, depois de um tempo, o Jonas não poderia também participar de um grupo de estudo voltado exclusivamente ao desenvolvimento mediúnico. Daí, para finalizar aquele atendimento, a Mãe Preta aplicou um passe no Jonas e eles se despediram. O Jonas saiu daquele terreiro radiante. Ele estava feliz com a conversa que teve com a Mãe Preta, com os aconselhamentos que recebeu. O Jonas contou para a esposa tudo o que havia conversado com a entidade e disse que tinha tomado uma decisão. Ele iria pedir um afastamento, ele iria pedir um tipo de licença do outro terreiro, onde ele trabalhava, com a desculpa de que iria resolver alguns assuntos particulares. O que não deixava de ser verdade, né? Daí ele aproveitaria esse tempo afastado para estudar. E ele estava resolvido a aceitar o convite da Mãe Preta para começar a frequentar aquela casa. E sabe o mais interessante disso tudo? Naquela noite, na mesma noite que o Jonas passou com o atendimento com a Mãe Preta, ele voltou a ter o mesmo sonho. Sonhou que estava dentro do avião, e o avião começava a cair, e ele começava a suar frio, e ele começou a se revirar na cama, só que dessa vez aconteceu uma coisa diferente. Quando o avião começou a despencar e ele começou a ficar apavorado, ele percebeu que o homem magro alto e a mulher musculosa passaram correndo por ele, seguiram pelo corredor do avião em direção à cabine do piloto e tomaram o assento do avião. E eles fizeram uma manobra que estabilizou o avião e a viagem prosseguiu serena até o avião pousar em segurança. Daí, quando os passageiros estavam se retirando do avião, tudo isso no sonho, tá, gente? O Jonas percebeu que os dois tripulantes, o homem alto e a mulher forte, estavam na porta da aeronave se despedindo das pessoas. Daí o Jonas se aproximou, olhou fixamente nos olhos dos dois e perguntou quem eles eram. Nessa hora, o homem alto sorriu, deu uma piscada para o Jonas e disse assim: Bem-vindo a bordo da aeronave do conhecimento. Você vai ficar muito bem seguindo esse caminho. Eu sou o seu guardião e trabalho na falange dos tranca-ruas. E essa moça bonita que está do meu lado é a sua guia espiritual, a Cabocla Jupira. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu fiquei um tempo pensativo.
Quantas e quantas vezes os nossos guias espirituais são obrigados a utilizar figuras de imagens mentais para conseguir se aproximar da gente? Às vezes eles se disfarçam num sonho, com imagens lúdicas, às vezes eles se disfarçam em aconselhamentos que as pessoas nos dão no nosso dia a dia. Às vezes eles estão simplesmente escondidos por trás de determinadas situações ou de determinadas oportunidades que eles mesmos criaram para a gente passar. E assim, com relação ao sonho, muita gente me pergunta o seguinte: Evandro, se quando a gente dorme, o nosso espírito simplesmente sai do corpo, dá uma passeadinha lá pelo plano espiritual e depois volta, por que o sonho às vezes é tão confuso? Às vezes eu sonho coisas totalmente sem sentido, sem nexo, coisas até meio absurdas. Bom, gente, esse sentido figurado do sonho acontece por uma razão muito simples. O nosso cérebro físico, a nossa mente consciente, ela só guarda informações quando ela consegue associar aquela informação com algo que a gente já conhece. Só que o problema é que, no mundo espiritual, existe muito mais informação, existe muito mais novidade do que o nosso cérebro físico já experimentou aqui na Terra. Porque assim, apesar do nosso espírito ser imortal e o nosso espírito já ter vivenciado muitas experiências no plano astral, o cérebro que está temporariamente servindo de instrumento naquela encarnação, ele não passou pelas experiências extracorpóreas que o espírito já passou. Vocês entendem? Então, não tem como o cérebro formar uma ideia fidedigna daquilo que ele não conhece. Eu sei, é um pouco difícil da gente entender isso, né? Porque a gente acaba associando o nosso cérebro, a nossa mente, como sendo nós, quando não é verdade. O nosso cérebro físico é apenas um instrumento que está sendo utilizado pelo nosso espírito para poder interagir com o plano físico da matéria densa. Então, toda a experiência que o espírito passou enquanto estava desacoplado do corpo físico, o cérebro vai tentar relacionar com algo que ele já conhece aqui na Terra. A mente consciente vai tentar fazer uma analogia daquilo que o espírito viveu no plano astral com as experiências que ele já conhece aqui no plano físico. E lógico, né, gente? Essa mistura toda de percepções extracorpóreas com percepções do mundo da matéria, quando a gente acorda, a mente acaba gerando aquelas imagens oníricas, sabe? Aquelas imagens fantasiosas dos sonhos que a gente está acostumado a ter. E assim, muita gente consegue interpretar esses sonhos, né? Mas a interpretação dos sonhos nada mais é do que uma espécie de mediunidade intuitiva em que a pessoa recebe explicações do plano espiritual, geralmente por meio de ideias, do real significado daquilo que o cérebro consciente da pessoa interpretou como um sonho, quando na verdade foi uma experiência extracorpórea. Isso é o que aconteceu na história que eu acabei de contar para vocês. Os guias espirituais do Jonas estavam tentando desesperadamente alertar ele da necessidade de aprimorar o conhecimento, de estudar mais sobre mediunidade, porque ele estava correndo um grande perigo se continuasse vivendo a vida daquele jeito. Só que quando o espírito do Jonas voltava para o corpo físico, a mente consciente dele interpretava aquele encontro com os guias de uma maneira totalmente inusitada, né? Uma cena que não tinha relação nenhuma, nem com Tranca-Ruas, nem com Cabocla Jupira. Imagina só a cena, gente. Uma cabocla e um Exu pilotando um avião. Deve ser uma cena bem engraçada essa. Bom, a gente vai terminando esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos vocês que entraram e que estão entrando em contato comigo. Meu coração fica quentinho com as palavras de carinho que vocês mandam para mim. E, gente, antes de terminar esse episódio, eu só queria falar para vocês que eu criei uma seção lá no site do Alma de Poeta de indicação de leitura. Porque muita gente escreve para mim pedindo indicação de leitura de livros umbandistas. E daí, ao invés de eu ficar respondendo toda hora para as pessoas que me perguntam a mesma coisa, eu já estou disponibilizando lá no site alguns títulos que são vendidos lá na Amazon, que fala sobre Umbanda. Inclusive, se vocês clicarem no link, vocês já vão ser direcionados diretamente para a página de compra do livro na Amazon. E não sou eu que vendo os livros, tá, gente? É apenas uma indicação de leitura para vocês. Só que assim, eu vou falar a verdade para vocês. Se vocês comprarem os livros usando o link de acesso que eu disponibilizei lá no site,
vocês também vão estar ajudando o podcast Alma de Poeta com uma coisa que chama Programa de Afiliados. O que é isso? Se você acessar a Amazon pelo Alma de Poeta e comprar alguma coisa por lá, a Amazon deixa uma comissão de venda para o site. Não é muita coisa, né? Geralmente é 5, 10% do valor do livro que você comprou ou do valor do produto. Mas qualquer centavinho que entra já está ajudando o Alma de Poeta a se manter, não é verdade? Se vocês gostaram do episódio de hoje, compartilhem, divulguem, falem do nosso podcast. Nós estamos presentes no Spotify, no Deezer, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dentre tantas outras plataformas de streaming de áudio que estão presentes por aí. Você pode ouvir os episódios pela plataforma que você preferir. Mas não se esqueçam, tá? De vez em quando, entra lá no site almadepoeta.com.br, façam uma visitinha pra gente, deixa um comentário, manda uma mensagem, clica nos nossos patrocinadores, vocês não vão gastar nada para fazer isso e vai estar ajudando o podcast a se manter ativo nas plataformas. E se você também quiser ser um colaborador do podcast, fazer uma doação, qualquer valor que seja já ajuda bastante. Falando nisso, eu quero aproveitar e agradecer ao Marcelo Henrique pela doação que ele fez para o podcast. Obrigado, Marcelo, de coração pelo carinho. Espero que o podcast continue te ajudando nessa caminhada espiritual. Você disse que já é de uma família umbandista, né? Mas conta com a gente para qualquer dúvida que você tiver sobre a nossa religião, que eu vou ficar muito feliz de tentar esclarecer, ou pelo menos da gente trocar figurinha, né? Trocar conhecimento. Isso aí é sempre muito salutar. A propósito, a dúvida que você mandou para mim, Marcelo, tá anotada aqui, viu? Eu não esqueci não, eu vou responder essa dúvida para você em breve. Um grande abraço, meu irmão. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, que o nosso Pai Oxalá continue trazendo muitas bênçãos na vida de vocês. E olha, hein, tá chegando o dia do nosso Papai Oxalá, dia 25 de dezembro. Você que é umbandista, não esquece de fazer a tua oferenda para o Senhor do Pano Branco, pedindo principalmente muita paz, muita luz e muita fé. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.